Fala, meus queridos, fala galera do extensivo aí do Objetivo, aqui do Objetivo São Carlos. Eu também estou aqui na cidade. Espero que os senhores estejam bem e vamos que vamos dar continuidade aí ao curso de calorimetria, né, moçada? Os senhores que estão assistindo os vídeos aí que nós estamos colocando, o último vídeo foi referente ao módulo 3, que a gente falava, vou até relembrar aqui rapidão no começo, mas a gente falava lá da quantidade de calor sensível, depois de trocas de calor, um assunto muito importante e ainda no grau de importância continua, que é a sequência de calorimetria. A gente falava só especificamente de um corpo que estava só mudando a temperatura, que é a história do calor sensível. Agora a gente vai falar em função do corpo que está mudando o estado físico, que é isso que eu quero explicar para os senhores, que continua com o mesmo grau de importância. E aí, mais outra, a próxima aula, módulo 5, treinar exercício, que é a sequência, né? Vai misturar tudo isso, calor sensível, calor latente, que é o que eu vou te explicar hoje, e é o que cai muito nos vestibulares, principalmente os tradicionais, viu, galera? A hora que você pensa em FUVEST, Unesp, Unicamp, o próprio Enem gosta muito de trabalhar com isso, então nós vamos ter que ter realmente uma atenção especial para esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Eu usei até uma plataforma diferente de gravar aqui, vou tirar a câmera, eu quero que os senhores apenas se concentrem mesmo nas próprias figuras que vão aparecer, no que eu estou falando para os senhores. E eu queria que você prestasse um carinho, uma atenção especial mesmo, um carinho ultra mega especial em todos os detalhes, que tem algumas coisas aí que vai te ajudar muito para resolver os próprios exercícios da apostila. E a gente vai lá. Ó, o que acontece? Quando vocês estão vendo aí, conforme os senhores estão vendo aí na tela de abertura, referente ao módulo 4, com o livro, obviamente, aí do pessoal do extensivo, o livro 1, que é a minha frente e a frente 2, página 51 do livro de aula de exercícios, tá? Que a gente usa em aula para resolver os exercícios, tá? E os outros da tarefa, os senhores podem seguir a tarefa, inclusive depois. Perfeito? Vamos lá. Dá uma atenção especial aqui, queridos. Vamos relembrar que nem eu falei para você? Equação fundamental da calorimetria. Olha o que o senhor viu comigo anteriormente. Capacidade térmica, a razão do calor pela variação da temperatura, e essa capacidade térmica é relacionável em função da massa com o calor específico. E aí? Aí com as duas juntas nós chegávamos na equação do que macete. Ô JG, como que era essa parada mesmo? Quando que eu usava essa equação? Quando o corpo ganhava ou perdia calor, mudando a temperatura sem mudar o estado físico. E aí? É isso aí que vocês estão vendo. Eu, por exemplo, tinha um corpinho ali, um bronze, estava no estado sólido, ganhou calor, continuou no estado sólido, só mudou a temperatura dele. Aí que eu usava o que macete. O que mais? Falava assim para os senhores, tem um carinho especial para potência térmica, um assunto que é muito. Lembrando que joules por segundo é a mesma coisa que watts. Potência é a razão da quantidade de calor pelo tempo. Perfeito? Então, um carinho especial para essa equação. O que mais? Quem assistiu o último vídeo viu que eu comentei sobre isso. Trocas de calor, que é um assunto também de alta incidência e tem que ter uma atenção especial. A teoria é fácil, só que os senhores têm que ficarem espertos, principalmente em relação à parte matemática, de jogar as equações, que nem nós treinamos, né? Na última aula. Olha lá aqui que era o esquema das trocas de calor. Todo o calor que um corpo perde, o outro recebe. Se não teve trocas de calor com o meio externo, com o recipiente, que é o que a gente chama na realidade de calorímetro, só o que é cedido mais o que é recebido igual a zero. Soma todas as quantidades de calor que um perdeu, que o outro ganhou, igual a zero. Eu te expliquei até no vídeo anterior que por que isso acontecia, quem perde calor é negativo, quem ganha calor fica positivo, perfeito? E aí, JG, sempre a parada é essa. Se tiver trocas com o meio externo, leve em consideração que ele perdeu para o ambiente, leve em consideração também se ele trocar com o recipiente, com o calorímetro, soma todas essas quantidades de calor e iguala a zero. Geralmente é assim, né? Ele te dá uma incógnita só, você vai somando tudo, em função daquela incógnita, geralmente é a temperatura final, que a gente chama de temperatura de equilíbrio, para o aluno poder resolver. E a aula de hoje? A aula de hoje fala assim, ó, quantidade de calor latente. Olha a teoria. Ocorre quando o corpo ganha ou perde calor, mudando o estado físico sem mudar a sua temperatura. Você fala assim, estranho, JG, como que um corpo pode mudar o estado físico e não mudar a temperatura? Exatamente naquele ponto em que ele está mudando o estado físico. É isso que nós vamos levar em consideração. Eu vou te explicar, fica tranquilo. Mas antes de mais nada, dá uma atenção especial. Olha a diferença do que você viu para o que você vai ver agora. O que você viu? Calor sensível, só mudava a temperatura. O que você vai ver agora? Ele vai mudar o estado físico, mudança de estado, no caso do estado físico, sem mudar a temperatura.
Perfeito? Exatamente o que a gente vai falar em termos de ponto de fusão, ponto de ebulição. Essa que é a ideia. Presta atenção aqui. Já que nós estamos falando de mudanças de estado físico, vale a pena relembrar, né? Relembrar o que, JG? Os nomes das transformações. De sólido para líquido, fusão. Líquido para vapor, vaporização. Que mais? Vapor líquido ou gasoso líquido, liquefação ou condensação. Do líquido se tornando sólido, solidificação. Agora, sólido vapor, vapor sólido, ou sólido gás, gás sólido, a gente chama de sublimação ou ressublimação. Importantes esses nomes, viu? Nós vamos ter que usar ao longo desse curso aqui. JG, que mais? Olha que informação importante que eu quero que os senhores, por favor, relembrem e entendam. Na química também os senhores já viram muito. Todos os processos em que o corpo tem que ganhar calor para mudar o estado físico, ou seja, esses daí de cima, a fusão, a vaporização, nós chamamos de processos endotérmicos. Ou seja, uma quantidade de calor positiva. Ele tem que ganhar calor para mudar, para passar de sólido para líquido, de líquido para vapor. Agora, todo processo que o corpo tem que perder calor para transformar, mudar seu estado físico, sofrer essa transformação, a gente fala que é um processo exotérmico. Por que, JG? Porque ele tem que perder uma quantidade de calor negativa. Ou seja, vapor líquido, uma liquefação, uma condensação. O líquido tem que perder calor para virar sólido. Perfeito? Então, o processo exotérmico. Isso é importante também, né? Esses nomes a gente saber. Dá uma olhada aqui que é importante também. A fórmula, gente. Enquanto você usou o que macete lá quando mudava a temperatura, aqui você vai usar Q igual a ml. A gente gosta de lembrar muito da equação pelo nome Q igual a ml como sendo a equação do Quimole ou a equação do Quimolesa. Usar ela quando o corpo estiver mudando o estado físico sem mudar a temperatura. O que é isso aí? O Q é a quantidade de calor, o M é massa do corpo e o L está aí, calor latente de transformação física. Esse transformação física pode ser calor latente de fusão, de solidificação, de vaporização. Eu tenho que ficar decorando tabelas, unidades? Não, não. Fica tranquilo, ele vai te dar isso. O que você tem que saber é interpretar as unidades, né? Se você isolar o L, isola lá para mim. O que é o L? É Q sobre M. Passo o M dividindo. Calor por massa. Calor por massa, então o que pode ser? Calorias por grama, caloria por quilograma, joules por grama, joules por quilograma. Sendo que joules por quilograma, a última é a unidade do Sistema Internacional, tá? Então vale a pena. A mais usual é calorias por grama. Mas vale a pena. Apareceu algumas dessas unidades aí, o senhor já sabe que é o quê? O L que ele está trabalhando é em função de alguma situação de um corpo que está mudando o estado físico. JG, que mais? Olha só o que eu quero te mostrar, queridos. Ele vai te dar os calores latentes aí, né? Você não vai ficar decorando. O fusão, 80 calorias por grama, o calor latente de fusão do gelo. Olha só. Ao mesmo tempo, a hora que você olha o calor latente de solidificação, menos 80 calorias por grama. Da vaporização da água, 540 calorias por grama. E a hora que você vai olhar da condensação, menos 540. Isso é importante, viu, gente? Esse jogo de sinal aí. Por quê? Só para saber. Sabe o que, JG? Na fusão, na vaporização, ele ganha calor. Então, por isso que é 80, é mais 540. Agora, na solidificação, na condensação, ele perde calor. Por isso que fica menos 80, menos 540. Perfeito? Então, esse negócio do negativo é só a situação que ele está perdendo calor. É por causa disso. O que mais? Inclusive, eu até coloquei um exemplo, para não ter problema nenhum. Ele fala assim, você faz um favor para mim? Tenho 50 gramas de gelo. Ele está exatamente no ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, no nível do mar. O senhor pode falar para mim, sabendo que o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama, qual é a quantidade de calor necessária para derreter essas 50 gramas no ponto de fusão? Aí fala assim, JG, ele só vai estar mudando o estado físico ali, né? Isso. Então você vai usar o Quimole, 50 vezes 80, olha lá, 4.000 calorias. 5 vezes 8, 40, mais 2 é 4.000 calorias. Para fazer o quê? Para fundir completamente 50 gramas de gelo. Poderia pensar numa regrinha de 3? Sim. Para 1 grama de gelo derreter, precisa de 80 calorias. 50 gramas, X. Não tem problema, pode fazer uma regrinha de 3. É que a gente está aplicando pela equação, né? Agora, olha que interessante. Qual é a quantidade de calor necessária para solidificar 50 gramas de água para o ponto de fusão? Quer dizer, exatamente o processo contrário. O que acontece? Ele, por exemplo, ele não vai te dar o calor latente de solidificação. Você tem que saber que é o contrário. Por que o contrário? Porque a solidificação é o processo inverso da fusão. Na fusão é sólido virando líquido, na solidificação é líquido virando sólido. Só que na solidificação ele tem que perder calor, né? Então na hora que você vai jogar lá é 50 vezes menos 80, por isso que dá menos 4.000 calorias, que é aquilo que eu tinha te explicado. Perfeito? O joguinho de sinal só serve para isso. Dá mais uma olhada aqui agora com carinho. Queridos, eu quero que você agora com muita calma preste atenção. Eu viro e falo assim para os senhores, você pode falar para mim como que eu faço para analisar?
eu tenho um bloco de gelo que está a menos 10 graus Celsius. E esse bloco de gelo ele vai ganhar calor. Eu vou colocar ele numa chapa quente, eu vou colocar ele numa fonte calorífica. E aí? E aí ele vai virar vapor a 110 graus Celsius. Perfeito? Você pode falar para mim quais são as quantidades de calor que eu tenho que levar em consideração? Ou você pode construir para mim um gráfico de temperatura por quantidade de calor? Que é aqui que está o pulo do gato dessa matéria. O meu conselho para os senhores é exatamente esse. Toda vez que você for fazer exercício de calorimetria, pensa com carinho especial em gráfico. Por isso que eu construí isso para os senhores. Dá uma olhada. Um bloco de gelo, menos 10 graus Celsius, estado sólido, tem que se transformar em vapor a 110. Monta o gráfico para mim. Aqui começa a brincadeira. Ele está a quanto, JG? Ele está a menos 10. Tem que virar vapor a 110, né? Isso. Primeira passagem, olha lá com atenção. Primeira passagem, o que aconteceu, JG? Ele teve que ganhar calor para sair do menos 10 e ir até o zero. E o que aconteceu ali, JG? Ali ele ganhou calor, ele estava ganhando calor da fonte calorífica, da chama do fogão, e foi aumentando a temperatura. Menos 10, menos 9, menos 7, menos 4, menos 3, menos 1, 0. Então, repara no gráfico, olha o gráfico lá embaixo. Ele foi do menos 10 ao zero e vai mostrando ele indo para a direita porque ele está ganhando calor. Perfeito, então ele chegou no zero. Essa é a situação que nós chamamos do quê? De calor sensível. Ele está ganhando calor e mudando a temperatura. Olha isso aqui agora. De repente o senhor vai lá dar uma olhada. Derreteu, ele continuou ganhando calor, mas ainda tem um pouquinho de gelo. Derreteu bem. Tem bastante água, tem mais água do que gelo ali. Água que derretida nesse processo de fusão, mas ainda tem um pouquinho de gelo. E eu pergunto, o senhor pode falar para mim exatamente nessa situação qual é a temperatura? Olha com calma. A temperatura é exatamente 0 graus Celsius. Mas por quê? Porque ele ainda está mudando o estado físico dele. É exatamente a aula de hoje. É a situação em que o corpo está ganhando calor e está fazendo o quê? Mudando o estado físico sem mudar a temperatura, que é exatamente no 0 graus Celsius, no ponto de fusão dele. Agora olha para o gráfico o que acontece. Acontece isso. Aparece, fica uma reta, e essa reta que os senhores estão vendo lá no 0 graus Celsius para falar. Que ele está ganhando calor, tá vendo? Está se afastando da origem, está indo para a direita, mas não está mudando a temperatura, ele só está mudando o estado físico. Quando ele chegar exatamente nesse ponto que eu estou mostrando aqui com o mouse, o finalzinho dessa reta vermelha aqui, significa que derreteu completamente o gelo. A partir daí, já passou do zero, já passou do ponto de fusão, 0,1, 0,3, 0,9, 1, 2, aí ele virou, já está no estado líquido. Saiu do zero e ele já se encontra no estado líquido, perfeito? Ele está, por exemplo, entre 1 e 99 graus Celsius. É líquido, né? Eu estou assim, é só para ficar claro de você entender, a partir de 0,001 até 99,99, só para você entender. É como se estivesse pensando nisso, de 1 até 99 graus Celsius, ele está no estado líquido. Agora olha que interessante, eu vou continuar esquentando. Já virou água, mas está ainda na mesma chapa lá ganhando calor. Aí, de repente, na hora que eu comecei a esquentar, estava ali 1 grau Celsius, 2 chegou a 99, mas hora que chegar em 100, o que vai acontecer? Aí vai acontecer o ponto de ebulição. É isso que eu quero te mostrar. Vou continuar aqui desse lado para você ver. Olha o que está no 100 graus Celsius. É quando ele começa a vaporização. É isso, JG? E olha que interessante a figura. 100 graus Celsius, começou a vaporização, ele está em 100 graus Celsius. Mas dá uma olhada, por favor. Aí, de repente, você olha aqui do lado, ó. Teve uma boa quantidade de água que já aconteceu a vaporização, que vaporizou. Virou o que? Tem ainda um pouquinho de água, mas vaporizou muito dessa água. E ele pergunta, quanto que é a temperatura exatamente aí nessa situação? Opa, ainda tem água? Para virar, ainda não vaporizou completamente? Tem água e vapor? Então essa é a situação que ele está mudando o estado físico. Se tem ainda água no estado líquido, significa então que é uma situação de quê? De mudança de estado físico. É isso aqui que os senhores estão vendo no gráfico. Ele ganha calor, mas ele não muda a temperatura, porque tem que acontecer, na verdade, a vaporização completa desse líquido para ele poder ganhar calor e fazer o quê? Mudar a temperatura. Aí a hora que aconteceu o quê? Vaporizou todo o líquido? Agora sim. Só está vapor? Então ele saiu do 100, 101, 102, 103, até chegar exatamente no 110 graus Celsius, que é o que a gente queria. Olha o gráfico, querido, olha com carinho especial. É aquele gráfico escadinha que a gente chama, de uma substância pura, para o aluno entender. Na hora que estiver mudando a temperatura, ele está lá embaixo, de menos 10 a 0 sólido,
Mas a hora que estiver ali mudando o estado físico, é a situação que ele está sólido mais líquido. Ganha calor, fica no líquido, a hora que estiver mudando o estado físico, líquido mais vapor, acima do 100 vapor. Lembrando sempre que quando ele estiver mudando a temperatura, eu vou usar o que macete. Quando ele estiver mudando o estado físico, a aula de hoje, eu uso o que mole. Tá aí. O segredo do sucesso em calorimetria é isso. Muita atenção nesse calor específico, tá? O calor específico muda o valor também de acordo com o estado físico, tá? O calor específico da água, estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do gelo no estado sólido é 0,5 caloria por grama grau Celsius. Eu tenho que ficar atento em relação a qual é a temperatura que se encontra o corpo para saber qual é o Czinho, qual é o calor específico que eu vou usar. Isso é importante também, viu? Muito importante. Dá uma olhada agora aqui. Vamos treinar, né? Exatamente na apostila de aula com os senhores. Vamos dar uma treinada. Primeiro exercício. Esse é suave. A diferença entre os conceitos de calor sensível e calor latente é que o primeiro, o calor sensível, o que eu posso falar do calor sensível? O calor sensível é aquele que muda a temperatura, né? E o latente é aquele que muda o estado físico, né? Então aqui não tem treta. Alternativa D, não tem nada a ver em função de dilatação, os dois estão relacionando com mudança de estado, não. É o que eu acabei de te explicar. Bem tranquilo o primeiro exercício, bem suave. Os outros começam a ficar mais legais, mais importantes. Segundo exercício, olha que bonitinho. Ele fala assim, o gráfico mostra a temperatura de 100 gramas de uma substância. Inicialmente ela estava no estado sólido, ele já afirmou que estava no sólido. Em função da quantidade de calor, temperatura por calor. Nessa situação, quanto vale o calor latente o calor latente específico de fusão? Pode chamar também, viu? Calor latente de fusão ou calor latente específico de fusão. Tanto faz. Gente boa, vê se você entende isso que eu estou te mostrando. A grande parada é você entender isso aqui, ó. Ele estava no estado sólido, ganhou o calor, saiu de 279, chegou até 327. Lá no 327 ele continuou ganhando calor, mas ele não mudou a temperatura. É a situação que ele está mudando o estado físico. Então, quanto que ele teve que ganhar de calor para mudar o estado físico? Ele estava lá nesse ponto aqui do 327 inicial, a hora que saiu do 279, chegou aqui. Ou seja, o que eu quero te explicar? Do zero para ganhar, ele precisou ganhar 150 calorias para sair de 279 e chegar a 327. Aí, para mudar o estado físico, ele teve que chegar até o ponto de 750 calorias. Quer dizer, quem estava no 150 chegou a 750 é porque ganhou 600 calorias. Percebeu? 750 menos 150. 600 calorias foi a situação que ele está mudando o estado físico? Essa reta aí, paralela à quantidade de calor? Isso, é quando a temperatura era constante no 327. A hora que você jogar no que mole, já era. Ele ganhou 600 calorias e tinha uma massa de 100 gramas dessa substância. Só isolar o L, né? Ou seja, 600 por 100, o L, esse L de fusão exatamente que os senhores estão vendo aí, que ele falou, né? Que começou no estado sólido. Então, essa fusão, 6 calorias por grama. Bem bonitinho também. Assim, não é um exercício difícil, mas é legal para trabalhar o conceito, né? O conceito teórico que eu vou usar o que mole quando a temperatura ficar constante. Exatamente como os senhores estão vendo aí. Constante no 327 graus Celsius. Dá uma olhada agora esse aqui, por favor. Terceiro exercício, muito bonitinho. O derretimento do gelo das calotas polares é um dos problemas provocados pelo aquecimento global. Suponha que o gelo polar se encontre a menos 4 graus Celsius e se funda, e vai acontecer a fusão dele, a 0 graus Celsius. Considerando que o calor específico sensível do gelo é de 0,5 caloria por grama grau Celsius, o calor específico latente de fusão desse mesmo gelo é 80 calorias por grama. A máxima massa de gelo polar que pode ser derretida, sabendo que ele vai ganhar esse calor de 3,28 vezes 10 a quinta calorias, é quanto? Em quilogramas a resposta, reparou? Já começa a analisar, né? O calor específico está em calorias por grama grau Celsius, o calor fusão do gelo também em caloria por grama grau Celsius, e ele quer a resposta em quilogramas. Queridos, eu te dou o principal conselho da aula. O principal conselho é esse. Toda vez que você for começar a fazer um exercício, coloque analisando um gráfico, principalmente em função disso, temperatura por calor, temperatura por tempo, para você enxergar o que está acontecendo. Nesse caso, ele falou o que, JG? Que esse gelo estava a menos 4. Eu vou fornecer calor para ele poder derreter. E ele vai derreter aonde? Exatamente no zero. Então ele tem que ganhar calor para ir do menos 4 ao zero e depois ele vai ganhar calor para derreter. Derreter quanto? Que é o que eu quero saber. Em função dessa quantidade que ele vai ganhar. Quanto? 3,28 vezes 10 a quinta. Ele vai ganhar isso, né? Então, até ali que está mostrando quanto que ele vai derreter. Ah, vai derreter tudo? Não posso afirmar que ele vai derreter tudo. Não sei quanto tinha, mas com essa quantidade que ele forneceu, eu consigo descobrir quanto que aconteceu de fusão desse gelo. Como que você faz, JG?
Confirma aqui comigo? Num primeiro momento, ele vai ganhar calor para mudar a temperatura. Eu vou fazer o que macete. Massa do gelo, calor específico do gelo, variação da temperatura do gelo. Variação da temperatura do gelo. Num segundo momento, ele vai fundir. É a massa de gelo que está fundindo e vezes multiplicado pelo calor latente de fusão. Aí já era, né? A hora que você colocar as equações, os números na equação, ele ganhou 3,28 vezes 10 a quinta calorias. A massa de gelo é minha incógnita, eu quero descobrir o calor específico do gelo meio. Cuidado aqui, tá? Variação de temperatura sempre a final menos a inicial. Final, ele saiu do menos 4, é inicial, ele chegou no zero, então é 0 menos menos 4. Perfeito? Sempre a final menos a inicial. Por isso que vai ficar menos com menos mais. Perfeito? Vai ficar aqui 4 vezes meio, que vai dar 2. Mais a massa de gelo fundindo vezes 80, que é o calor latente de fusão. 80 mais 2 mg, massa do gelo, o senhor vai ter que, na realidade, isso aqui vai dar 82 mg, que é igual a 3,28 vezes 10 a quinta. Já passa lá esse 82 dividindo, né? Isola o mg sua incógnita. 328 vezes 10 a terceira dividido por 82. 328 por 82 você consegue até enxergar que é fácil, que é 4. Mantém o 10 a terceira, só que cuidado. 4 vezes 10 a terceira, grama. 4.000 gramas eu cheguei na resposta. Mas como ele quer em quilogramas, beleza. 4.000 gramas, que é igual a 4 quilogramas. Só para atentar os senhores que, na realidade, a resposta sairia em gramas, por causa do calor específico, sensível, por causa do calor latente, que estava em calorias por grama, caloria por grama, graus Celsius. E aí, depois, no finalzinho, eu transformei para quilograma. Bonitinho exercício que dá para você enxergar, né? E para a gente terminar a aula, dá um carinho especial para esse quarto exercício também, ainda referente à aula 4 que nós estamos fazendo, aí, esse módulo 4. Olha que interessante. Em uma cidade ao nível do mar, uma pessoa colocou 1 litro de água. Ele já até falou, não vou nem mexer em função de densidade 1 para 1, então 1 litro que equivale a 1 quilograma. Inicialmente, esse 1 quilograma de água está a 20 graus Celsius. Ele colocou isso para aquecer. Envolvido com outros afazeres, a pessoa esqueceu da água sobre a chama do fogão e, quando se lembrou, notou que a água estava em ebulição e que 80 gramas já haviam vaporizado. Desprezando-se a perda de calor da água para o ambiente, considerando que o calor específico sensível da água é 4.200 joules por quilograma grau Celsius, ou seja, 4,2 vezes 10 a terceira, e o calor latente específico de vaporização é 2,3 vezes 10 a sexta joules por quilograma, qual é a quantidade de calor fornecida para a água? Foi de quanto para acontecer isso aí? Aconteceu o quê? 80 gramas aí que ele está falando para os senhores, aconteceu a vaporização, que vaporizou isso. Inicialmente tinha 1 quilograma que estava a 20. Sabe o que é interessante você enxergar? Coloca no gráfico, gente. De novo, para você enxergar. A água estava a 20, né? Deixei lá a 20. Aí ficou lá no fogo, foi esquentando, ganhando calor. Foi ganhando calor, ganhando 20, 25, 30, 40, 80, 90, 100. Opa! Quando chegou a 100, chegou no ponto de ebulição. E aí? E aí aconteceu que exatamente 100 graus Celsius, a pessoa não percebeu, estava distraída, começou a vaporizar. Vaporizou quanto? 80 gramas. Então essa que é a pergunta. Exatamente aí, depois que vaporizou 80 gramas, qual foi a quantidade de calor total? Olha só, pelo gráfico você interpreta que é o que ele quer. O calor total. No anterior ele tinha te dado o calor. Você tinha que achar a massa. Aqui não. Ele te deu a massa e quer o calor. Beleza, só jogar. No primeiro momento ele vai ter que ganhar calor para mudar a temperatura, depois mudar o estado físico. Que macete para ele mudar a temperatura de 20 para 100 e depois um que mole para acontecer a vaporização dessas 80 gramas. Olha como que fica a resposta. Vai lá. 1, que é a massa de água, tem que ser em quilogramas, porque é joules por quilograma, tá? Calor específico, 4,2 vezes 10 a terceira, foi de 20 para 100? 100 menos 20, sempre a final menos a inicial, que vai dar 80. Mas, cuidado agora, hein? Massa que vaporizou. Ah, JG, o senhor não vai usar 1 quilograma também aqui no M? Não. Essa massa do que mole é a massa que vai transformar-se, mudar o estado físico. Não é a massa total, ele não falou que aconteceu a vaporização completa desse 1 kg de água. Apenas 80 gramas que vaporizou. Então é esse que eu tenho que jogar. Mas o senhor jogou diferente aqui, 0,08. Não, então, porque está em grama, né? 80 gramas, eu tenho que passar para quilograma. Porque o calor latente está em calorias, joules por quilograma, perdão. Não calorias, joules por quilograma. Aí na hora que eu passo bonitinho, deixo tudo transformado, aí fica tranquilo para resolver. Já multipliquei pelo calor latente de vaporização, aí já era, né? Olha lá, joguei tudo. Aqui é só uma dica, viu, gente? A dica é, coloca lá 80, 8 vezes 10 a primeira. Então pega esse 8, multiplica por 4,2, faz a operação com base 10. Pega esse 2,3, multiplica por 8. Tenta sempre deixar na mesma base 10 para resolver o exercício ficar fácil.
Eu deixei notação científica, a hora que eu faço isso, vi que a base 10 ficou como sendo 10 à quinta. E aí, 10 à quinta, eu mantenho 10 à quinta e somo 3,36 com 1,84. Eu chego exatamente em 5,2 vezes 10 elevado à quinta joules. É isso aí, dando a alternativa B. Queridos, essa foi a ideia, num primeiro momento, de trabalhar com quantidade de calor latente. Vamos continuar, obviamente, se Deus quiser, semana que vem, resolvendo mais aí exercícios dessa frente que nós começamos hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau para os senhores.